Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o Que História é Essa? Seu canal de comentário de notícias, cultura e entretenimento, mas, sobretudo, educação. E, indo para a minha área de formação, nós vamos falar de História, nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial. A aula é especialmente encomendada pela aluna Lara, que comentou em nossos vídeos pedindo uma aula de Segunda Guerra Mundial. Então este conteúdo, que é do nono ano do ensino fundamental e terceiro do médio, será o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Aqui eu vou utilizar um pouco dessas apresentações simples, no PowerPoint, algumas imagens didáticas, e nós vamos avançando e tratando sobre o tema. A primeira imagem que eu coloco para vocês é de um campo de extermínio, de um campo de concentração comum aí, né? Você pode ver, esse é um grande símbolo da Segunda Guerra Mundial, e eu acho que é mais importante que você lembre disto, né? Dos meios industriais de extermínio, da morte, dos sacrifícios feitos na guerra, muito mais do que aquelas cenas de ação e de heroísmo. A Segunda Guerra Mundial é sobretudo marcada pelos meios industriais de morte, pelo Holocausto e pelo uso das bombas atômicas em combate. Bom, dito isso, vamos avançar. A primeira coisa que você tem que ter em conta é que um conflito dessa magnitude não acontece da noite para o dia. Ele é como se fosse uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Os efeitos da Primeira Guerra Mundial, além do número de mortos, de feridos, a gente pode identificar no imaginário europeu, ou seja, em como as pessoas pensavam e sentiam o mundo. E nada mais interessante do que ver como as pessoas se sentem do que a arte, né? A arte, essa expressão, essa coisa que parece não ter um sentido imediato, uma utilidade prática, né? Em tempos de coronavírus, por exemplo, a gente fica pensando, a gente tem que concentrar nas atividades essenciais para os seres humanos, ou seja, que se dane os artistas que não estão conseguindo se sustentar e produzir as suas peças artísticas, mas é na arte que a gente consegue detectar, é o nosso termômetro das almas, né? Como a gente consegue ver os ânimos da população. E os ânimos da população europeia e mundial em geral, eles estão bastante exaltados, bastante traumatizados. Então você vê expressões artísticas como o cubismo, o expressionismo, e eu recomendo que vocês pesquisem sobre essas formas de artes, que são expressões de artes distorcidas. Não tem mais aquela tentativa do realismo, de fazer figuras humanas perfeitas, mas figuras distorcidas, dolorosas, né? A gente lembra muito do Van Gogh, né? Do grito, aquela imagem. E já que essa é de cultura comum, a gente pega ela pelo princípio, mas se você tiver ânimo para pesquisar mais, eu recomendo que você vá atrás do Gabinete do Dr. Caligari, né? Eu vou ver se eu coloco algum link aqui para você ver um trailer, para você ver como as pessoas viam as coisas de forma distorcida, exemplificando o trauma, a dor e a incerteza, né? As democracias liberais, ou seja, os países que mantinham regimes livres, onde a liberdade era feita tanto na economia quanto na política, de votações, de eleições, ainda que as mulheres não participassem muito ainda, né? Elas começam a ficar inertes. As pessoas estão muito traumatizadas e com medo, então elas veem o fascismo avançando, principalmente após a crise de 29, e não fazem nada. Países como França e Inglaterra, portanto, que são os grandes símbolos da democracia e da liberdade, veem outros países adotando formas totalitárias de regime, como a Itália primeiro, depois a Alemanha, que são países ali do centro da Europa, e nada fazem, não censuram. A Liga das Nações, que era tipo uma ONU da época, olha para essa situação e se mantém de maneira inerte. São feitas algumas censuras, alguns comentários, mas nada muito incisivo. Para você ver como a situação ela estava beirando ao ridículo, as Olimpíadas foram programadas para serem realizadas em Berlim em 1936, apenas 3 anos antes da guerra. Então, escolheram Berlim para ser a sede das Olimpíadas. O nazismo já estava comendo solto, você já tinha judeus sendo colocados em guetos, em bairros separados, ainda não era o campo de extermínio, mas estava acontecendo alguma coisa esquisita ali. E os países acharam que não se deveria misturar política com esporte, né? E a consequência máxima disso, você ignora esse fenômeno para não querer desagradar, para não querer misturar as coisas e simplesmente deixa acontecer. Os países foram lá em Berlim, viram as bandeiras nazistas e acharam aquilo normal. E para piorar, as Olimpíadas do ano, as Olimpíadas seguintes iam ser realizadas em Tóquio, em 1940. Mas aí aconteceu a guerra, né? Então não teve Olimpíada. Então você veja só que interessante, né? A segunda vez que Tóquio é cogitada como sede dos Jogos Olímpicos, agora em 2020, as Olimpíadas são adiadas mais uma vez. Então dá azar sediar a Olimpíada em Tóquio, né? Mas brincadeiras à parte, vamos avançando, né? Então as democracias olham para o fascismo avançando, para esses regimes totalitários,
Hitler, Mussolini, o Japão também do Hirohito, o imperador, também está avançando e conquistando territórios na China, e nada fazem, nenhuma censura. O socialismo também, que seria o governo popular, que deveria tomar cuidado com essas potências, também não faz nada. A União Soviética de Stalin observa a tudo de maneira bastante reservada. Acabou de acontecer a revolução ali no país, né? E eles não querem se envolver, tanto que Stalin acaba fazendo um acordo com Hitler mais tarde. Então há uma anuência, né? Com a anuência das democracias liberais, com a anuência do Stalin, que vai fazer um acordo para iniciar a guerra, inclusive, dividindo a Polônia, a gente vai ver mais para frente. Como todo mundo cruza os braços, o mal age livremente, beleza? Indo em frente aqui mais uma vez. Sobre os significados da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que ter em conta que ele é o cemitério dos impérios. Na Primeira Guerra Mundial já aconteceu um pouco disso, na Segunda a gente tem o fim derradeiro dos impérios. O que é um império? O império, você tem a metrópole, você tem a capital, que ela controla uma larga porção de territórios, explorando eles economicamente e politicamente. Então, por exemplo, o neocolonialismo, né, que você tem a Inglaterra explorando países da África e da Ásia, como a França também. Essa forma de domínio, de anexar territórios, de ter domínio militar sobre territórios, ela vai acabar de vez na Segunda Guerra Mundial. Hitler, então, vai exercer o máximo do imperialismo, que é uma conquista militar derradeira, total e absoluta, né, até eliminando os indesejáveis. E depois da Segunda Guerra Mundial, esse tipo de conquista, de anexação, ele vai ser rechaçado pela comunidade internacional. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, os países que começam a sair por aí conquistando territórios, eles já são censurados imediatamente. É isso que você tem que ter em mente, né? Por isso que é cemitério dos impérios. Essa forma de domínio, de territorial, ela não vai ser mais aceita nunca mais pelos outros países. Então há um aprendizado de fato com a Segunda Guerra Mundial. Ainda que a gente ache que a ONU é inútil, os países eles cresceram de alguma forma, né? Mas antes disso, vamos falar sobre o que fizeram esses últimos imperialistas, né? O Japão vai anexar a Manchúria, que é uma parte da China, vai saquear, vai destruir, vão ter estupros em massa. O Japão oficialmente nunca pediu desculpas para a China, então é uma chaga, é uma marca na relação entre esses dois países no Oriente. E o Japão vai conquistar algumas ilhas do Pacífico, que eram colônias anteriormente da Holanda, colônias de potências europeias, como a Inglaterra, e eles vão saindo conquistando as ilhas do Pacífico. A Alemanha vai anexar a Áustria, alegando que os austríacos são meio que alemães, e eles falam alemão, então há um apoio local, eles não simplesmente invadem o território, eles passam com os tanques, mas a população local apoia de certo modo, né? Para o regime totalitário agir, isso é muito interessante, você não precisa do apoio total da população. Se você tiver uma massa crítica de uns 20, 30% da população, você já consegue fazer o que você bem entender, porque se você tem 30% engajado e 70% inerte, ou seja, 30 milhões de pessoas ali dispostas a arregaçar as mangas e atirar, enquanto 70 milhões estão só esperando a coisa acontecer, enfim, você precisa até de menos do que isso. E o que acontece na Áustria é isso. A Alemanha também vai anexar uma parte da Tchecoslováquia, um outro país, sem justificativa de ter alemão lá, simplesmente anexa. E o que vai acontecer é que a comunidade internacional vai fazer um tratado, vai falar com a Alemanha: Alemanha, ó, você já pegou esses territórios, você pode parar por aqui, por favor? E o Hitler fala: eu juro que eu paro por aqui. Então, em 38, às vésperas da guerra, o pessoal já está falando para a Alemanha fazer o que bem entender. E aí deu no que deu, né? A consequência disso, dessa política do apaziguamento, que a gente chama, é um colapso da diplomacia. A Alemanha vai avançar para a Polônia, vai ignorar os acordos, aquela promessa de que ela ia parar por ali, né, na Tchecoslováquia, na Áustria, e um acordo secreto com Stalin, com a União Soviética, eles vão dividir a Polônia, que é um país ali mais para o Oriente. Então, em 39, quando eles veem que o Hitler não vai parar, que a Itália já está conquistando territórios ali no norte da África, que o Japão já está dominando o Pacífico, por fim, Inglaterra e França declaram então guerra à Alemanha, mas aí já é tarde demais, né? Então, com a anuência das potências, com a permissividade deles, a Alemanha vai avançar, o Japão vai avançar, a Itália vai avançar. É o que a gente chama do eixo Roma-Berlim, e com aliança com Tóquio, né? Então fica o eixo, né? A gente chama as potências inimigas de eixo, ok? E avançando, a gente pode falar que se instaura uma guerra mundial, mas também pode se falar em uma guerra eurasiana, porque os conflitos, a maior parte deles pelo menos, acontecem em território europeu.
Alguns acontecem na Ásia, no Pacífico, no Extremo Oriente, ou seja, perto do Japão, nas ilhas ali do Pacífico, e menos ainda acontecem no norte da África, sobretudo os italianos, ali dominando o Canal de Suez, né, a entrada para o Oriente pelo Egito, mas é sobretudo uma guerra eurasiana. Ainda assim, são 58 países envolvidos de todo o mundo, então o tabuleiro central fica na Europa e Ásia, mas países do mundo todo são arrastados. Então a gente pode falar de guerra mundial ou uma guerra eurasiana. A guerra relâmpago vai ser a estratégia utilizada. Ela é diferente daquela guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra parada, uma guerra que demora meses em impasses. E a linha de defesa dos franceses, ela vai ser completamente destruída, né? Porque havia uma linha de defesa esperando esse novo tipo de esse combate por trincheira, um combate parado. Agora que tem tanque de guerra, agora que tem avião para bombardear em massa, os alemães eles fazem isso. Eles chegam primeiro com os aviões, bombardeiam tudo, depois os tanques de guerra arrasam tudo que vem pela frente e por fim a infantaria se move e ocupa o território. É uma guerra que consegue conquistar territórios muito rapidamente. A Polônia, por exemplo, em 3 semanas ou 3 meses, agora eu não me lembro ao certo, ela vai ser dominada muito facilmente. A Polônia é o caso até mais cruel, porque eles tinham cavalaria. Então imagina a gente em cima de cavalo lutando contra tanques de guerra. Esse é o nível de despreparo com a tecnologia que foi feita nesse curto espaço de tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, apenas 21 anos. O norte da França vai ser ocupado, o sul da França vai ter um governo colaboracionista, então oficialmente a França vai ser parte do eixo, a França é um aliado da Alemanha, porque vai ter um governo francês que é aliado da Alemanha. Isso é interessante, né? A gente tende a achar que a França colaborou bastante para lutar contra os nazistas, mas o tanto que ela colaborou para lutar contra, ela colaborou para ajudar também. Então, a não ser. É porque os europeus eles têm essa influência cultural lá nos Estados Unidos, então eles têm medo de irritar os franceses, às vezes falando nisso, mas os franceses, a resistência que eles causaram não foi tão significativa. Os franceses não ajudaram tanto assim no esforço de guerra, eles foram conquistados rapidamente. O norte totalmente dominado por alemães e o sul tinha um governo francês que ajudava os alemães. Você, vários governos que são assim, né? Por exemplo, a Holanda também vai ter isso, a Bélgica vai ter isso e assim por diante. A Inglaterra não vai ser invadida, os alemães não conseguem derrotar a marinha inglesa para poder subir no território e nem tampouco descer por aviões, então eles ficam bombardeando a cidade constantemente. A população tem que se esconder nos metrôs, né? Você tem até vídeos por aí na internet, eu vou ver se eu consigo anexar algum aqui mostrando o treino das pessoas de usar máscara de gás, se esconder no metrô, ficar embaixo da mesa em caso de bombardeio, etc. O Canal de Suez é dominado, que é a ligação ali do mar Mediterrâneo, que é o mar da Europa, com o Oriente. Então, os europeus estão cercados pelos alemães, a Inglaterra está sitiada, as potências estão quase todas dominadas, quando não são aliados, como por exemplo Portugal e Espanha são aliados já de Hitler e de Mussolini. E basicamente a guerra está decidida em 1940. Em um ano de guerra já está decidido para os alemães. Eles ganharam, né? Nesse período todo mundo acreditava que já estava decidido para o lado do eixo. Só que aí a coisa vai começar a mudar. A partir de 41 e 42, nesses 2 anos decisivos, você vai ter uma invasão da União Soviética na Operação Barbarossa, né, ou Barba Ruiva, dos alemães, porque se considerava que eles precisavam dos recursos naturais que estavam ali no território russo. E isso é tomado como um erro por muitos historiadores e até fãs da cultura de guerra, mas não é tão absurdo assim esse esforço do Hitler de entrar no território russo. O problema é que a máquina de guerra alemã ela era muito cara, sabe? Tem um preço você ter os tanques de guerra, você ter os aviões, você ter as bombas, o exército, você tem que municiar, você tem que construir um complexo industrial. E você precisa de petróleo para combustível, de ferro, de aço. E isso eles iam conseguir aonde? Ali, no Oriente Médio. E para chegar no Oriente Médio, o caminho mais curto, por assim dizer, era atravessando a Rússia. Então eles iam tomar as reservas de gás ali e de petróleo da Rússia e de quebra chegar no Oriente Médio, ali onde hoje é Iraque e Irã, né? E conseguir assim fechar o controle do coração da Europa e da Ásia. Porém, os soviéticos detiveram os alemães. Os alemães começam a sofrer as primeiras derrotas em 41 e 42. É por isso que esses 2 anos estão juntos aí, né? Eles estão avançando, os soviéticos vão perder 30 milhões de homens na guerra, então não vai ser uma coisa fácil, até que os alemães são parados em Stalingrado, né? Então nessa cidade
os alemães são empurrados quarteirão por quarteirão, conforme os corpos de pessoas vão se apilhando pelas ruas e pelos prédios que já nem cabem mais. Então a Alemanha vai avançar, vai sofrer suas primeiras derrotas e o Japão vai bombardear uma base americana no Pacífico, onde fica o Havaí, né, em Pearl Harbor. E a gente acha que o Havaí é pertinho dos Estados Unidos, mas na verdade ele é bem lá no meio do Pacífico. Até hoje os Estados Unidos têm um controle muito forte sobre o Pacífico, né? A maior potência asiática é os Estados Unidos. Isso é esquisito, né? Mas eles que têm mais influência lá. A China está tentando reverter isso, mas eles estão cercados de aliados americanos ali. Vários países são aliados dos Estados Unidos. Inclusive a China, ela não consegue sobreviver sem a máquina de dólares americana. Mas isso é uma outra história. O que você tem que saber é que os Estados Unidos vão ser cutucados e vão participar. E aí a coisa vai mudar, porque você tem uma União Soviética travando o avanço alemão, então a máquina não é tão invencível e você tem um novo inimigo revigorado, com homens treinados e pronto para entrar em ação. Os grandes combatentes eu coloquei para vocês. De um lado o eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Você tem a Alemanha nazista, ao centro, à esquerda a Itália fascista de Mussolini e à direita o imperialismo militar do imperador Hirohito do Japão. E aí, embaixo você tem a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos. Tem muito mais outros países envolvidos, como eu falei, são 58 países, mas esses são os principais combatentes. São esses que você tem que prestar atenção na ação. Avançando agora para falar sobre o Holocausto. Enquanto tudo isso acontecia, e é por isso que custava tanto dinheiro para os alemães, eles precisavam de tantos recursos, você tem o Holocausto acontecendo, a solução final. Os alemães vão realmente se organizar e planejar um jeito de matar o maior número de pessoas indesejáveis para purificar a raça e resolver a existência dos arianos. Para eles, raça e Estado, ou seja, país e a raça, né, a pureza da raça era a mesma coisa. Então era uma segurança de Estado. Se eles não eliminassem os judeus, e também tinham outros na lista, como maçons, como testemunhas de Jeová, os socialistas também não eram bem vistos, os eslavos, que são aquelas pessoas ali da Rússia e dos países próximos, também estavam na lista como pessoas inferiores. E se eles não eliminassem isso, essas pessoas poderiam contaminar e destruir o país deles. Então era uma questão de sobrevivência. E ela foi tratada dessa forma séria. Dessa forma eles pensaram qual era o jeito mais barato e mais eficiente de eliminar seres humanos, dessa forma fria mesmo, se reuniram e acabaram optando pelas câmeras de gás, pelos fuzilamentos, mas sobretudo câmeras de gás, né? E pelos fornos também para eliminar os corpos. Eles pegavam os trens, tiravam os judeus dos guetos, dos bairros isolados, levavam para os campos de extermínio, onde lá eram feitas experiências científicas, eram feitos assassinatos em massa, e essas pessoas eram despejadas de toda a sua humanidade. Tinham que trocar de roupa, usar uma roupa igual, passavam fome, passavam frio, perdiam seus nomes, perdiam seus pertences, perdiam suas terras, perdiam tudo, até a sua própria condição de humanidade, né? Tem um poema do Primo Levi que fala, né? É isto um homem? E a gente fica tentando questionar às vezes a humanidade dos alemães. Se os alemães eles não são desumanos ao fazer isso, mas a verdade é que quem se tornou desumano foram os judeus, suas vítimas. Eles foram tão violentos que tiraram a humanidade daqueles que eles agrediram, né? E como isso é possível, tem uma escritora chamada Hannah Arendt que ela discute isso no livro num termo chamado de banalidade do mal, que é a frase mais conhecida dos oficiais alemães eu estava apenas executando ordens. Banal é algo comum, mal você sabe o que é, o mal se torna comum, então é fácil fazer o mal. Você tinha engenheiros que ficavam preenchendo planilhas e cada quadradinho era uma vida a menos, e para eles era tudo muito simples. Então você divide a responsabilidade, assim ninguém é culpado de verdade. E a gente acaba naturalizando isso, porque quando se lembra do Holocausto, a gente não lembra que um país inteiro colaborou para isso. No caso alemão, né? A gente fala de Hitler como se ele fosse um monstro. Mas havia muita gente disposta a colaborar também. Ele só foi um símbolo de um sentimento que já existia entre aqueles seres humanos, tá? Então 6 milhões de judeus morreram. Avançando aqui, falando um pouco sobre o nosso país, né, o Brasil. O Brasil também vai entrar na guerra, é um desses 58 países. O Getúlio Vargas, que era o nosso governante, ele era um regime autoritário, havia um regime autoritário no Brasil e ele era simpatizante dos fascistas, até dos nazistas, né, da pureza racial e tudo mais. Ele gostava da Alemanha e gostava da Itália. Muitos oficiais dele eram abertamente nazistas, né, tanto que a Olga Benário,
que era uma judia comunista, ou seja, inimiga do regime nazista, ela foi deportada para a Alemanha, grávida, né? Então, se um governo é capaz disso, você imagina que aqui se simpatizava. O Brasil também fazia trocas comerciais com a Alemanha e em forma de produto, então ele facilitava. Em vez de aceitar o dinheiro, o marco alemão que estava desvalorizado, a gente trocava produto por produto, né? Eles enviavam recursos, enviavam máquinas, a gente enviava matéria-prima para eles, por exemplo. Até que foi bloqueado o Atlântico. Quando o Brasil não consegue mais lucrar com as relações com a Alemanha, quando o Brasil vê que os aliados estão para virar o jogo, o Getúlio vai entrar na mesa e vai pedir uma coisinha. Ele vai falar: olha, eu posso até te ajudar, Estados Unidos, eu posso até te ajudar, Grã-Bretanha, mas eu quero dinheiro emprestado com juro baixo. E é feito assim. Estados Unidos empresta para o Brasil para a gente construir a nossa siderúrgica, que é essa fábrica aí atrás, mais ou menos. É uma fábrica para ter outras fábricas. Então você pega o ferro, você pega insumos e transforma em placas de aço, você transforma em máquinas pesadas. É impossível industrializar um país sem uma siderúrgica. E o Brasil não tinha uma siderúrgica ainda. Então Getúlio consegue dinheiro emprestado para poder industrializar o país em troca do apoio aos Estados Unidos, o apoio à Grã-Bretanha. A princípio eles só queriam uma coisa, eles queriam usar uma base militar aqui na América do Sul, porque a gente tinha uma área bastante vulnerável. Se os alemães quisessem atacar os Estados Unidos, o jeito mais fácil era vir aqui pelo Brasil, porque o Brasil tem uma costa enorme e desprotegida, né? A gente não tem recurso para proteger todo o nosso litoral. Então era muito mais fácil eles virem por aqui e subir até chegar nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos queria construir uma base aqui, e construiu lá em Natal, né? No Rio Grande do Norte. E com essa base, né, eles já estavam satisfeitos, mas os Estados Unidos, o Brasil foi lá e falou: não, eu quero participar da guerra também, porque quem participa da guerra participa da mesa dos vencedores, ganha um presente, por assim dizer, por combater junto com as pessoas que venceram. E o Getúlio consegue arrancar assim também a promessa de que o Brasil participaria. O Brasil ia participar no norte da África, mas aí demorou tanto que o Brasil acabou entrando na Itália. E lá, 25 mil brasileiros, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, combateu os nazistas, beleza? Avançando um pouco, o resultado da guerra já, quando o Brasil já está ali, você já tem um desequilíbrio das forças, entre 42 e 45 você vai ver os alemães sendo recuados cada vez mais para o centro. Pelo fronte oriental, ou seja, pela Rússia, eles vão empurrando os alemães de volta para a Alemanha, e um novo fronte vai ser aberto na França, que estava ocupada pelos nazistas, lembra? O norte da França. Os Estados Unidos vão desembarcar lá com milhões e milhões de homens e tanques de guerra, que é o dia D, né? Você consegue encontrar bastante informação sobre isso. Até que eles conseguem cercar os alemães em Berlim, conseguem forçar a sua rendição. Na Itália, o Mussolini vai ser preso, vai ser linchado pela população, vai ser exposto de ponta cabeça o seu corpo, né, para todos eles. Hitler vai se refugiar no seu bunker e vai se suicidar. E o Japão, ele não vai se render, mesmo com tudo isso acontecendo, então eu coloquei na imagem a bomba atômica, né, que é ela que vai encerrar o combate em definitivo. E aí fica aquela discussão até, né, se é um crime humanitário ou se foi um mal necessário para que o Japão desistisse e assim se poupasse mais vidas. De qualquer forma, você tem um mundo dividido agora, né? Por isso que eu coloquei essa imagem dividida em dois. A União Soviética prova o seu poderio por ser os primeiros a chegar na Alemanha e hastear a bandeira da vitória, e os Estados Unidos provam o seu poderio por jogar a bomba atômica, a primeira testada. A União Soviética em 49 já vai ter a sua bomba, né? 4 anos depois. Mas, enfim, é aquilo que eu lhes falei, né? Já não vale mais a conquista territorial, agora é uma influência política e econômica, que a gente vai chamar de Guerra Fria. Mas isso é assunto para outra aula. Bom, eu espero que tenham gostado. Eu fico por aqui. Meu nome é Luiz de novo, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e esta é a Segunda Guerra Mundial no canal Que História é Essa?